Boa noite, pessoal. O Desafio Future de hoje vai ser com a Raquel de Sá, que é chefe de economia do Grupo Rico, do Rico Investimentos. A gente vai descobrir como que ela descobriu a profissão dela, qual que era melhor para ela, como foi a faculdade de economia e também vamos descobrir como que é trabalhar no mercado financeiro, principalmente para alcançar esse cargo que ela está hoje. Olá, Gi, tudo bem? Olá, Lu, tudo certo? O Elinho também entrou. Esperar a Raquel entrar. Teremos a companhia do Phelps também, o nosso parceiro, que é sempre muito bom com as perguntas. Olá, tem gente do Paraguai aqui com a gente. Olá, Rose. Rosimari, né? Vamos esperar um pouquinho. Ai, saudade, Lu. Tô vendo suas fotos no Instagram. Linda. Raquel entrou. Então eu já vou convidá-la para participar aqui do nosso bate-papo. Legal. Só anotar aqui, fixar aqui o comentário. Olá, Olá, gente, tudo Raquel. bem? Tudo jóia e você? Tudo certo. Ai, prazer te conhecer. Estou muito animada com o nosso bate-papo. Obrigado por ter topado falar com a gente. Acho que vai ser muito bacana. Ai, obrigada a vocês pelo convite, gente. Então, Raquel, eu sou a Natasha, tá? Eu sou a fundadora da Que Carreira, junto com o Elinho. E nós temos essa empresa que é a Que Carreira, que é especializada em orientação vocacional e profissional. E transição de Ai, carreira que também. legal. Então, a Uhum. gente ajuda as pessoas a encontrarem seus potenciais, seus talentos e conectar com a profissão que tem mais a ver com eles. A gente também proporciona experiências práticas, onde eles conhecem um pouco mais, passam por desafio das profissões, para aí sim escolher a profissão certa que ele vai ter mais paixão, né, e mais vontade de exercer. Ai, que O Fel, legal. isso é bem É aquelas bacana. coisas que a gente desejava ter quando a gente entrou na carreira, né? E elas não existiam ainda, só mais ou menos, estavam começando. Isso, era aqueles testes um pouco antiquados, sabe? Dava como resultado lá exatas, humanas e biológicas. E aí você falava, poxa, Exato. mas existem uma lista enorme de profissão, não resolve de Era nada. aquela velha história, era aquela velha história que eu, por exemplo, que era uma pessoa que gostava muito de humanas, era assim, então você gosta de humanas, vai fazer direito. Aí você, tá bom. Como se, né, ninguém falava assim, não, você gosta de humanas, então você quer ser advogado, né? Não falavam essas questões, né, mais práticas, assim, né? Do que você ia fazer com aquela carreira. Eu achava isso muito engraçado, assim. Ainda bem que eu não segui essa, porque contando aqui, antecipando esse episódio engraçado da minha vida, eu passei, quando eu prestei vestibular, eu tinha horror de fazer cursinho, porque eu via, meus irmãos fizeram, alguns amigos, e eu não queria de jeito nenhum. E aí eu prestei faculdade para direito e para o que eu queria fazer, que era relações internacionais. Só que relações internacionais era mais difícil porque tinha menos vagas, né? Tipo, tinha menos Aham. salas. E eu passei em direito primeiro. E aí eu falei, bom, todo mundo fala, né? Quem gosta de humanas faz direito, né? Eu entrei numa sala para ter a primeira aula e eu Ah. lembro que era sobre direito civil. E aí o professor tirou o código, assim, né? Esse é o Código Civil. Vocês vão ter que usar isso a vida inteira. Eu fui no banheiro, eu nunca mais voltei. Esse foi o fim do meu relacionamento com a advocacia. Eu nunca mais voltei. Eu falei, não, acho que eu prefiro fazer cursinho. E aí, ainda bem, depois eu passei na faculdade que eu queria. Mas foi muito engraçado, porque eu falei, ainda bem que foi essa de direito civil, porque se tivesse sido de constitucional, outra coisa que eu ia gostar mais, talvez eu tivesse até ficado. Ah, legal. Raquel, nós estamos aqui com o Felipe, tá? Ele é um parceiro nosso, ele também é professor, né, de redação. Enfim, ele é maravilhoso, ele tem umas perguntas incríveis, você vai ver que legal que vai ser. Prazer, Então, Felipe. Prazer, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo, tudo bom. ó, o Cangrevo aqui com a gente também, veio dar um oi na nossa live de hoje. Olá! Então, então, Raquel, você começou a contar da sua escolha profissional, né? Que você foi Sim, direcionada pela família. Ah, eu sou de humanas, é direito. Isso ainda acontece. Muita gente acha. Sou de exatas, é engenharia. Sou de biológica, sou médica, né? E não existe exato. bem.
apenas essas opções. Mas, e aí você logo percebeu que era economia a sua praia e já começou a fazer a faculdade? Como é que foi isso? Não, na verdade, a minha carreira ela é bem diferente, assim, ela é bem heterogênea para uma pessoa que está na posição que eu tô, né? Normalmente as pessoas, né, fizeram economia ou no máximo administração e aí depois, enfim. Eu, na verdade, sou formada em relações internacionais, então eu fiz a faculdade de relações internacionais. Eu gostei muito da faculdade, né? Como assim, aprendi coisas que eu gostei muito, mas era uma faculdade que logo no segundo, aí no primeiro ano de faculdade eu queria ser diplomata, e daí eu conheci um diplomata e descobri o que que era ser diplomata no Brasil, e aí eu desisti. No primeiro ano da Hum. faculdade. Depois dessa uma conversa, eu tive. Ainda bem que eu tive algumas decisões certeiras, né? Hoje eu sei, tendo trabalhado com diplomatas no Brasil, que eu ia ser péssima, que eu não ia gostar de trabalhar, né, no Itamaraty, mais por mil motivos. Mas eu também desisti naquele momento, e aí fiquei, bom, um pouco, né, fui seguindo a faculdade, dava aulas particulares, né, ali, porque eu gostava muito de estudar. Então eu fui seguindo. Aí quando eu estava no último ano da faculdade, eu queria muito estudar enfim, desde que quase eu comecei, né, na faculdade que eu fiz, tinha uma parceria com uma faculdade na França, que é a Sciences Po. E eu queria muito estudar na Sciences Po, eu gosto muito de ciência política, e era a melhor faculdade de ciência política e tudo mais, e eu queria fazer. Enfim, aí eu fui estudar lá, e lá eu comecei a ter contato um pouco com os temas de economia política, comecei a gostar bastante, então durante a faculdade de RI eu tive contato com economia, tive algumas aulas de economia, foi em Uhum. economia política que eu me achei, né? Aí eu fiz meu TCC sobre isso na época, gostei muito, e decidi que eu queria trabalhar com análise de risco político. Coloquei na minha cabeça que eu queria fazer isso para a vida. E aí vocês verem como dei volta maluca, né? Aí fui procurar isso. E aí tem uma empresa muito grande no Brasil que faz isso. Fui atrás deles, né? Oi, tipo, tudo bem, vocês, né, estão procurando um estagiário e não estavam procurando, mas eu enchi tanto saco que eles abriram ali uma vaga para mim. E aí eu ainda não trabalhava com o que eu queria, que era análise. Eu gostava muito de análise conjuntural e eu não entendia muito o que eu gostava, né? Eu gostava de ler aquilo, achava demais. E eu falava, eu quero fazer isso. E, e aí eu comecei a trabalhar lá, mas eu trabalhei na área de compliance, né? Que era o que eles faziam no Brasil. A análise de risco país Brasil, eles faziam fora do Brasil por questões nada a ver, tributárias, né? Uhum. E aí, enfim, fiquei trabalhando com isso um tempo, foi muito legal ter a experiência. É uma das maiores empresas do mundo que faz isso, então foi bom ter no currículo e tudo mais. Mas daí, conforme eu fui crescendo lá, eu falei, não, não é isso que eu quero, eu não quero ser uma profissional de compliance. Eu trabalhava na época como researcher, então eu aprendi muito, né? Enfim, era um trabalho bem diferente, mas aprendi Raquel, você demais. pode traduzir um pouquinho para o pessoal que está assistindo o que que significa trabalhar com compliance, quais atividades que você desenvolve, Claro, só para a galera claro. entender. O que eu fazia, gente, eu fazia análise de risco reputacional. Então, por exemplo, tinha eu lembro de um trabalho que eu adorei, achei engraçadíssimo quando eu fiz me divertir. Era uma empresa que queria comprar uma empresa estrangeira que queria comprar uma empresa no Brasil de fabricação de produção de frango, né? De carne, de carne de frango. E aí, o que essa empresa estava preocupada? Ela falou, olha, eu fiz todas as minhas análises aqui financeiras e tudo mais. Essa empresa, que chama Control Risk, era contratada para fazer uma análise além do financeiro, além do litígio jurídico e tudo mais, para saber se ela podia levantar algum risco reputacional, né, de ter esse business junto e tudo mais, dessa compra. E aí eu tive que, né, levantar ali a caveira do dono da empresa e de toda a sua família. E a parte mais engraçada é que ele era casado com uma pessoa muito polêmica, é, e que eu coloquei assim, muitas fotos, era uma pessoa que estava sempre em revistas de fofoca, ela era realmente bastante polêmica, fez um reality show, então assim, era um trabalho muito particular, assim, eu fazia esse tipo é por isso que eu era pesquisadora, então eu pesquisava a vida de pessoas, empresas, aprendi muitas coisas setoriais, então eu tinha que fazer análise setorial muitas vezes. Então, essa empresa é do setor, por exemplo, de produção, né, de carne de frango. E aí eu tinha que entender tudo do setor, entender o que poderia ser um risco reputacional e tudo mais. Então,
trabalhei com isso um tempo. Gostava muito, porque eu sempre gostei muito de pesquisa. Então, gostava muito, mas percebi que essa área, que hoje é uma área mais conhecida como, né, com a área de compliance, eu vi que não era a área que eu queria continuar, apesar de eu gostar muito de pesquisa e de aprender. Era um trabalho que todo dia eu aprendia uma coisa nova, né? Cada dia era Uhum. uma empresa nova, uma coisa nova que caía na minha Aham. cabeça. E aí eu fui estudar economia, porque eu falei, bom, percebi que para trabalhar com esse tipo de análise que eu gostava, eu precisava saber mais de economia. E aí eu decidi que eu queria fazer uma ótima. Aí eu pensei muito em fazer graduação de novo. Fui muito. Assim, minha mãe, que tem mestrado, meu avô acadêmico, todos não, faz mestrado que é muito melhor, faz mestrado. E aí eu fui fazer um mestrado, decidi fazer, falei, não, eu preciso fazer uma faculdade que as pessoas me levem a sério, né? Porque eu não sou formada em economia, então as pessoas, né, tem que ler o meu currículo e falar, tá bom, essa pessoa sabe um pouco de economia. E aí eu fiz faculdade numa faculdade super renomada de economia em Londres e eu Legal. fiz mestrado lá. Eu estudei economia política internacional, que era o que era bastante o que eu queria, assim. Na graduação eu tinha feito, né? Tinha feito esse período na Ciespol, que foi bom, porque, enfim, eu fiz mestrado na London School of Economics, então eram duas faculdades que, enfim, têm parcerias e tal. Então eu fiz o mestrado e quando eu voltei eu queria trabalhar com economia. Aí eu fui atrás de tudo, né? Eu cheguei em ano eleitoral, foi super difícil, ninguém estava contratando nada, ninguém. Hum. Isso foi em 2014. Aí fui, procurei. Fui, montei um site para falar de economia e de política. Daí eu entrei para um outro site que é o Portal Terraço Econômico hoje, que bastante gente me conhece por lá. E aí eu encontrei, depois de um ano assim de fuçar muito, conversar com muita gente, uma posição no governo do Reino Unido no Brasil, como economista Ba- e gerente de políticas públicas. Então, que era uma parte que eu nunca tinha pensado em trabalhar. Gostava da parte do, beleza, vou fazer uma análise econômica, então tô dentro. E aí fui apresentada para toda uma Só, outra. Oi, desculpa, pode falar? imagina, só uma pausinha que eu achei muito interessante foi que você fez a faculdade e nesse tempo que você não conseguiu, né, o emprego, né, ser contratada, você mexeu seus pauzinhos e começou a criar conteúdo, né? Você criou um site para começar a colocar informações. Então, assim, quem seria o louco de não te contratar, sabendo que você, por conta própria, por iniciativa, começou a fazer boletins, né, sobre economia e tudo mais. Logo se vê que você era apaixonada pelo assunto, que era uma pessoa muito informada, né? E muito dinâmica, proativa, enfim. Eu acho que é uma dica muito legal para quem está assistindo a gente, que às vezes não consegue o emprego, pensar de que forma pode gerar conteúdo mostrando a sua formação, mostrando o que você sabe fazer. Porque com certeza vai ser um diferencial, uma possibilidade aí de um estágio, de um emprego realmente, né? Eu achei excelente a dica Não, aí que com você deu. certeza. E eu acho que, e uma coisa que eu fiz durante esse período que para mim foi muito bom, é assim, eu nunca tive medo de falar com ninguém, vergonha. Eu sempre pensava assim, o não eu já tenho. Então eu passava o dia procurando consultorias, porque eu, enfim, na cabeça que eu queria trabalhar numa consultoria. Eu conheço alguém em todas as maiores consultorias econômicas de São Paulo, porque eu fui lá. Assim, Na muitas não caruda. responderam, mas muitas responderam. Então eu conheci muita gente, assim, de ir na caruda mesmo, de mandar, procurar e-mail, mandar no LinkedIn e tal. E aí eu acabei, né? Isso foi ótimo, porque eu acabei fazendo contatos, assim, pra vida. E aí foi um desses contatos de contato que me indicou que poderia surgir essa vaga no governo. E aí eu fiquei de olho na vaga, abriu, aí eu me candidatei e aí assim, aí eu aprendi, aí eu conheci um outro lado da economia que eu não conhecia, que era um lado de política pública. Eu me apaixonei, gostei muito também, que era a parte de regulação, lobby, né? Lobby de governo a governo, assim. Então eu trabalhei aí que eu entrei mais em contato com o mercado financeiro, porque eu lidava com regulação de mercado financeiro. E fazia toda a parte analítica conjuntural que eu gostava. E aí eu trabalhei bastante tempo lá. Nesse meio tempo eu também fiz artigos como freelancer para a Economist Intelligence Unit, que era um contato que eu tinha porque um dia eu tinha ido atrás dele também. E aí eu continuei com o Terraço Econômico, a gente montou um canal no YouTube, aí comecei a fazer vídeos de economia, né,
daqueles, né, simplificando, que era algo que hoje tem um monte. Na época que a gente começou, não tinha ninguém fazendo isso. E, e aí eu fiquei bastante, né, mais ou menos 6 anos ali no consulado. Mudei de posição algumas vezes e tal, sempre na área de economia. Cobrir coisas completamente diferentes. Isso é muito legal da política pública, porque você vai mudando, né? Então eu cobria mercado financeiro, aí eu passei a cobrir tributário, negociação de acordo tributário, daí eu cobri agenda da OCDE, e aí fui cobrindo assim de tudo um pouco. E aí depois, E só mais uma não, pausinha, Raquel, pode falar, desculpa. claro. Tô E aí chegando que no é final, legal que a gente. sua formação. É legal, eu tô tentando fazer algumas coisas. Eu tô pensando aqui, quero compartilhar o que eu tô pensando, que eu tô achando muito legal essa Claro. história. A sua formação em RI, né, como é um curso super assim, generalista, né, que você vê política, vê economia, vê gestão, vê marketing, vê relações entre países, com certeza te ajuda muito hoje, né? Você deve usar demais seu Hoje conhecimento da faculdade também. Hoje, com certeza, eu acho que assim, eu digo que não foi fácil, tipo, não é fácil até hoje ter, né, ter sido graduada em RI, até porque hoje, como eu trabalho como economista, é difícil até por questões do Coricom, né, que é ali o comitê de economia. Então, na verdade, o meu cargo, eu sou chefe de economia, não economista-chefe, por essa questão. Eu fui analista de macroeconomia, porque são coisas, burocracias brasileiras, né? Uhum. E é uma faculdade que as pessoas não sabem, não entendem muito o que se faz no Brasil. Então, muitos amigos meus foram parar em equipes de relações com investidores, porque era RI e achava que, assim, e aí estão nisso até hoje. Acabaram gostando e Uhum. tudo mais. É uma faculdade que eu gostei muito de estudar, do que eu aprendi nela, mas o mercado ainda tem uma dificuldade de enxergar uma empregabilidade, né? Então, eu acho que esse é um desafio Uhum. dessa formação. Eu sempre costumo dizer que assim, as voltas que eu dei me trouxeram onde eu tô hoje, então não me arrependo de nada, mas não dá para negar que teve certas dificuldades, assim, né, enfim, provar que eu sabia ali. E foi com esse pensamento dessas dificuldades que quando eu tava, faz uns 3 anos, 4, mais ou menos, quando eu tava ali no consulado, eu estava procurando, né, eu me sentia que eu não era, que eu nunca poderia trabalhar como economista, né, eu olhava o economista de Uhum. mercado, falava, eu quero fazer isso, quero fazer projeção, que eu nunca, não, que ninguém nunca ia me respeitar como economista de verdade, né, se eu não soubesse uma parte quantitativa que eu não tinha. Então, mesmo com o meu mestrado na LSI e tudo mais, eu falava, não, eu preciso saber essa parte mais quantitativa, preciso saber fazer modelo, coisas que eu não sabia, não tinha aprendido, né, Uhum. então, depois de procurar muito, eu achei um mestrado profissional no IDP. A primeira turma ali, eu conhecia o coordenador. Poxa, eu gostava muito de política pública, então, né, gosto muito ainda. Então, tinha quase toda a equipe do Ministério da Economia estava lá. Então, achei demais o corpo docente. Eu fiz ali, era um mestrado profissional, então não precisava fazer prova nem nada. Fiz ali uma carta de intenções e, Uhum. e comecei a fazer esse mestrado. E aí eu fiz um segundo mestrado em economia, então economia pura, né? Então aí lidei com todos os meus demônios, aprendi Bhaskara, né? Eu estudei matemática do zero, aprendi limites e, enfim, todos esses conceitos matemáticos que eu tinha pavor, né? Que no ensino médio Na você época dizia, escolar. que no ensino médio você dizia, onde é que eu vou usar isso, né? Exato! E hoje eu falo, gente, se tivessem me falado o uso prático disso, eu ia ter amado matemática. Eu não gostava porque ninguém me explicava qual era o uso prático, né? E, e aí foi isso. Daí eu fiz esse segundo mestrado em economia, penei bastante, porque, enfim, foi tudo muito difícil. Assim, tinha muita gente que tinha feito economia na graduação, e eu não, então eu tinha que catch up ali com todo mundo. Mas foi demais pra mim, eu aprendi muito, né? Ralei bastante, mas aprendi demais. E aí, no final, quando eu estava quase terminando esse mestrado, surgiu a oportunidade. Eu fiquei bastante tempo procurando um outro lugar quando eu queria sair do consulado, porque eu não tinha mais perspectivas de carreira lá. Não era porque eu não gostava, né? Eu gostava muito, mas tinha um limite ali do que eu podia crescer. E eu tinha meio que Uhum. atingido esse limite. Então eu fui procurar outras coisas e falei, não, mas eu só vou sair quando eu achar uma coisa que eu realmente goste, né? E aí Uhum. apareceu uma oportunidade na XP
Aí, de novo, comecei na XP numa vaga meio maluca, assim como na Control Risks lá atrás. Era uma vaga numa equipe comercial, que era assim, me explicaram a vaga. Raquel, você vai ter que ensinar a economia para os assessores. Daí eu falei, nossa, maravilhoso, vocês vão me pagar para isso? Incrível, faço isso de graça, vamos aí. E, e aí fui fazer isso lá e acabei ficando um tempo no setor comercial que eu amei, aprendi demais. Eu falo que eu entrei na XP há menos de 2 anos, eu não sabia o que, que era curva de juros. Tipo, eu não entendia nada de mercado financeiro, nada de nada. E aí Na fui. economia não se aprende, então, mercado financeiro, só para deixar claro para quem está assistindo aqui. Ah, cara, se você pega. Como eu não fiz a graduação, eu não sei dizer exatamente. Mas no mestrado, não tem essa pegada, assim, de você aprender exatamente conceitos de mercado financeiro. Isso você aprende se você fizer coisas extras. Tipo, tem muita gente que durante a graduação faz aquelas ligas, né? Liga de mercado financeiro, não sei o quê, mas não é assim. Ah, o currículo você vai aprender lá como é que funciona um trade de derivativos. Você não vai, né? Será que daqui para frente vai Normal. começar a ter vai começar a colocar esse módulo de mercado financeiro dentro da faculdade de economia? Porque é uma área que tem tanta tendência para crescer. É, Talvez. eu acho que sim, eu acho que hoje a tendência é você ter essas coisas, essas aulas e módulos extras, né? Que você pode pegar aqui, pode puxar ali, porque eu acho que Nem a se for economia. eletivo, né? Exato, eletivo. Então, assim, é que o economista, e é legal que a gente acaba aprendendo muito na prática, mas o economista no mercado, é óbvio que é muito importante ele saber de tudo isso, mas eu brinco que economia eu sinto que é uma faculdade, apesar de não ter feito a graduação como eu fiz o mestrado, né, que você usa literalmente o que você aprendeu. Então, assim, é tipo médico, assim. Você aprendeu a mexer o bisturi, você vai mexer o bisturi. Então, assim, você aprendeu a fazer um modelo que você acha que você nunca vai usar, se você for de fato trabalhar como um analista de economia, um economista, e não. Você pode trabalhar com diversas outras coisas no mercado também. Mas se você for trabalhar como um economista, você vai. Você vai fazer o modelo, você vai fazer a conta, você vai fazer a projeção. Então, isso é uma coisa que quando eu fiz o segundo mestrado, eu bati o pé ali para eles fazerem uma matéria de projeção macro, porque eu falei, eu não saio daqui sem saber fazer isso. Não dá para fazer 3 faculdades e sair sem fazer, né? Sem saber. E aí foi isso, aí apareceu essa oportunidade da XP, eu fui, logo eu aprendi muito lá na área comercial, mudei para o time de economia, e aí surgiu a oportunidade de dentro do grupo XP ir para Rico, porque eu acho que foi um match, assim, perfeito, né? Porque até quando a gente falou, quando eu fui para Rico, eu falei, não é que a Rico é quase eu achei a Rico, assim, porque eu já estava sendo o estilo Rico antes da Rico existir, né? Antes da Rico ser do Grupo XP, né? Então é uma coisa que eu sempre gostei e, e é até raro achar economista, assim, gente que, né, lida com economia, que gosta de falar com varejo. Eu gosto muito, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de explicar por que a economia é importante no dia a dia, eu gosto de simplificar, eu não gosto de falar difícil. Então eu acho que. E aí eu entrei e eu sempre gostei muito de educação, né? Eu dei aula particular, eu fiz um projeto de MBA com traço econômico, tenho 1 milhão de vídeos explicando conceitos econômicos. Eu sempre gostei muito disso. Então, para mim, assim, eu uni duas coisas que por muitos momentos da minha vida foi um hobby, né? E hoje fazendo de uma maneira profissional. Então, acho que Que isso é legal. bem legal. Muito Eu achei bom. Você viu interessante. aqui o André Luiz comentando? Desculpa, Phelps. Imagina. Que você nem imagina o impacto positivo que suas redes sociais têm na vida dos graduandos em economia. Ai, que bonitinho. Ai, Isso é bom, né, adorei! de ver, né? Nossa, isso é muito legal. Isso é muito Eu legal. achei, eu achei interessante, Raquel. Existe uma certa dicotomia. Talvez você conseguiu fazer uma síntese e pode ajudar a gente. Eu estava atendendo uma aluna agora que ela me dizia: eu não sei se faço comércio exterior, se faço relações internacionais, eu não gosto tanto de humanas. Ela estava assim, numa crise e tal, enfim. Mas existe uma dicotomia, um certo pensamento dicotômico, uma ideia de que o mercado e as políticas públicas, o Estado, eles são antagônicos, eles se Sim. confrontam, e na verdade. E você traz para a gente, parece que você encontra uma síntese. O tempo inteiro você me diz:
Você diz pra gente, eu adorava políticas públicas, eu adorava estudar política, eu adorava estudar, e de repente você fala, estou trabalhando na Rico, uma empresa do mercado financeiro, né? Eu queria Sim. que você explicasse um pouco para a gente como é fazer, como é criar essas consciências, como é criar essas pontes, como é fazer essas fusões, e que para os nossos alunos que, infelizmente, né, para os nossos orientandos que ainda, infelizmente, apesar de já estar com uma mente no futuro, um pé no futuro, ainda encontra essa coisa do tipo das profissões tradicionais e etc. E que acabam alimentando essa cultura dicotômica. Eu queria que você falasse um pouco para a gente dessas fusões assim que você foi encontrando, Nada. essas consciências. Não, adorei essa pergunta genial, é algo que eu sempre falo, assim. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer, só para pensando na história da sua aluna, é que a faculdade de comércio exterior e relações internacionais são muito diferentes. No Brasil, a gente tem a impressão, eu não sei por quê, no Brasil é meio que, não, é quase a mesma, não, não tem nada a ver. Eu tenho Uhum. amigos queridos que trabalham no comércio exterior, né? Comércio exterior é comércio exterior, logística, você vai trabalhar com o comércio em si. Nas relações internacionais, você vai estudar ciência política, você vai estudar economia. O que você vai ver de comércio é tipo, porque os países comercializam. Né? Então, assim, eu não tive nem matéria de comércio exterior. Então, são faculdades bem diferentes. E o que eu achei a sua pergunta genial é porque isso foi uma coisa que sempre mexeu comigo, assim, de ficar pensando, pô, será que eu vou? Quando eu saí do consulado, eu quase fui trabalhar numa associação de bancos, a Febraban, né, com a parte de política pública. E aí eu falei, tá, agora é um passo, porque naquele momento eu estava fazendo análise econômica e política pública governo a governo. Se eu der esse passo, por exemplo, e for trabalhar numa associação de bancos, eu estou entrando para a área de lobby no sentido setorial. Eu vou ser uma pessoa que estarei me especializando nisso. E aí eu concluí que não era isso que eu queria, né? Que na verdade o que eu gosto é do conceito de política pública em economia. E isso pode ser falando de bancos, pode ser falando de mudança climática, pode ser falando de, né, seguros, pode ser falando de qualquer coisa, né? De ambiente de negócios, de leis trabalhistas. Então, e uma coisa que o governo britânico me ensinou muito, e eu acho que, enfim, eu torço para que a gente aprove uma reforma administrativa e isso seja possível no Brasil, um sistema mais flexível, é que no governo britânico você não tem um funcionário público que ele é como aqui, tipo, você presta para ser funcionário do Banco do Brasil e você é para ser funcionário do Banco do Brasil. Ou que você é para ser funcionário público. Você tem, por exemplo, hoje, por esse tempo, eu vou aqui aplicar para uma vaga que é no Ministério da Economia britânico e vou trabalhar um tempo e daqui a pouco eu saio e daqui a pouco eu volto. E então, assim, aí hoje eu vou trabalhar no Ministério da Economia, amanhã eu posso trabalhar na Casa Civil e depois de amanhã eu posso trabalhar no Itamaraty. Né? Uhum. Eles têm toda essa flexibilidade. Então, a minha chefe, por exemplo, a minha antiga chefe, ela tinha trabalhado no equivalente ao nosso Itamaraty, ela já tinha trabalhado na Casa Civil, né, ali no Cabinet Office, ela já tinha trabalhado no Planalto, né, no number 10 ali, ela já tinha feito coisas completamente diferentes em políticas públicas, né. E ela saiu, ela cobria mercado financeiro no Brasil, e ela foi embora do Brasil, foi para o Reino Unido e foi cobrir ONU, né. Então, assim, o que eu decidi quando eu saí do consulado foi que eu não gostava de políticas públicas em qualquer coisa. Eu gostava de políticas públicas relacionadas à economia. Eu falei, não, então, Uhum. o que eu quero fazer com a minha carreira, né? E é lógico, a gente planeja, pode ser que dê tudo errado, mas o que eu pensei o que o governo britânico me ensinou e o sistema deles é que um profissional é sempre mais rico quando ele passou pelos dois lados. Então, eu Uhum. via que aqueles profissionais, por exemplo, os ministros que eu via, que eram ministros que tinham vindo do mercado, eles eram muito melhores. Eles entendiam o que estava acontecendo, eles tinham soluções mais práticas, eles abriam o diálogo com o setor privado, enquanto que aqueles que só tinham ficado no setor público, eles não eram, eles faltava uma parte, né? E eu acho que vice-versa, eu acho que eu vejo o profissional que fica, nada contra o profissional que fica todo no setor público ou privado, mas eu sinto que, principalmente para a economia, se você não olha para o público, se você fica só no privado, você também está perdendo uma perna importante, né? Então, Uhum. e hoje eu vejo que o Brasil está caminhando um pouquinho mais para esse lado. Então, eu vejo diretores do Banco Central que eu conheci como pessoas de mercado ou da academia, e aí foram para o Banco Central, né? E aí pretendem sair e voltar para a academia, e assim, e ter essa troca.
Então, isso eu acho muito rico. Eu acho que no Brasil a gente ainda não tem essa visão tão ampla quanto se tem fora do Brasil, principalmente, por exemplo, no Reino Unido ou nos Estados Unidos, que você pode sim contribuir para o debate público sem ser debate partidário, né? Então, acho que as pessoas no Brasil ainda confundem muito política pública com política partidária. Então, muita gente pergunta, Uhum. você não quer entrar para a política? Eu falo, eu entraria muito para a política pública, se alguém me convidar para trabalhar no ministério. Agora, concorrer para deputado, não, porque são coisas muito diferentes. Uhum. Uma coisa que você traz para a gente é, por um lado, nós temos uma tecnicidade que é extremamente necessária quando a gente está falando de política pública, né? Eu falo de um olhar de quem mora na Áustria, por exemplo, e faz pesquisa aqui e que observa isso com uma certa tecnicidade, e outras que estão para traduzir essa tecnicidade para a população de uma maneira a fazê-los acreditar em projetos, fazê-los acreditar em movimentos, em bandeiras e etc, né? Então, é E muito abrir interessante esse quando você... canal né, com o setor privado também, que tem muito a contribuir, né? Eu Uhum. concordo com você, mas é muito interessante a maneira como sua carreira foi te ajudando a desenhar quem você é, né, o que você acredita, o que você defende e possivelmente os seus próximos passos, os seus próximos movimentos aí para frente, né? Isso Com é certeza. sensacional, muito legal, concordo. E hoje, Raquel, o que que você faz lá na Rico exatamente? Como que é a sua rotina? Olha, a Rico, assim, o Grupo XP Inc. é uma empresa muito dinâmica, então a gente faz de tudo, né? Quando eu falo que, quando a gente está em processo de contratação, eu sempre falo, olha, aqui a Rico é super legal, o Grupo XP é ótimo, eu adoro, mas uma coisa tem que ficar clara, aqui assim, você quer fazer um bolo, você vai comprar a farinha, você vai fazer o bolo, você vai botar o bolo para aquecer, você vai pegar o bolo, você vai comer o bolo e você vai lavar a louça depois. Então, assim, você faz de tudo, né? O que eu acho ótimo, eu Uhum. sempre fui... O governo britânico é bastante assim também, bem diferente do brasileiro. Então, no governo britânico tinha uma visita, você tinha que fazer desde o lugar na mesa até o que o ministro ia falar. Então, assim, tinha Uhum. que fazer tudo. É, então, isso eu acho muito legal. Então, o que que eu faço? Qual que é o meu dia a dia na Rico hoje, né? Eu tenho sempre que estar muito atualizada sobre o que está acontecendo em economia e nos mercados. Eu acho que na Rico, ainda mais do que quando eu fazia parte da equipe da XP de economia, porque como a XP é uma instituição mais consolidada e, enfim, é um tipo de público diferente, você tem os economistas falando só de economia, né? E aí você tem vários outros profissionais que vão fazer a análise complementar com o mercado e tudo mais. Ali na Rico, a gente está falando com o público diretamente, né? Eu não tenho um assessor, Uhum. eu estou falando com o público direto. E é um público jovem, é um público que quer fazer sozinho, mas que não é especialista. Então não Uhum. adianta eu falar para o público da Rico, olha, o dólar subiu, porque os juros, né, subiram e sei lá o quê. Eu não posso falar nessa linguagem, primeiro, porque eles não vão entender. E segundo, que eles vão falar, não, legal, e o que eu faço com essa informação? Então, aqui eu tenho que, assim, o meu dia a dia é me manter muito informada sobre o que acontece em economia e no mercado. Então, isso parece simples, né? Tipo, ler umas coisas. Uhum. Mas é difícil, Uhum. porque a correria do dia a dia te engole, né? Então, você tem que estar sempre sabendo o que está acontecendo, assim, tem esse debate aqui que estão discutindo sobre juros neutros, que é uma coisa super técnica de economia. O meu cliente já me perguntar isso? Não, mas eu tenho que saber. Porque isso vai ser Uhum. super rico para eu trazer para ele, mesmo que eu não fale a palavra juro neutro, né? É importante que eu Uhum. saiba. Então, assim, uma parte do meu dia a dia é dedicada a isso. Uma outra parte é dedicada à produção de conteúdo. Então, assim, escrever textos, fazer vídeos, né? Escrever textos que virarão vídeos. Uhum. E tem toda uma outra parte, que é uma parte mais estratégica de planejamento da Rico como um time, como uma empresa, e como uma empresa, assim, dentro da empresa, como o conteúdo da Rico é importante para a identidade da Rico. Né? Então, diferente também da XP, que é uma empresa que, né, que é uma coisa que você já tem tudo ali, você tem conteúdo, você tem o trade, você tem o assessor. A Rico, o conteúdo é muito importante, porque ele que traz o cliente. Como o cliente não tem um Uhum. assessor, o cliente tem que se sentir confortável com aquilo que você está falando para ele conseguir investir, né? É, então eu acho que assim é um desafio constante de pensar. A gente fica muito discutindo sobre que tipo de conteúdo a gente compartilha, né?
Será que a gente fala de uma maneira mais fácil, mas a gente, né, fala sobre regulação na China, como se todo mundo soubesse? Ou será que a gente explica o papel da regulação, né? Até Uhum. onde a gente tem que ir, né? E como a gente organiza isso, eu sempre falo que o grande desafio de falar com varejo é uma linha tênue entre você chamar o seu cliente de burro e você ser uma pessoa didática, né? Então, porque Uhum. você não quer, porque a vida, assim, muitas pessoas no mercado acham que, tipo, ai, você não sabe isso? Como assim você não sabe isso? Onde você mora? Marte? Não, né? Eu conheço milhares de profissionais muito bons, muito bem educados e que simplesmente não estão olhando para isso. Do mesmo jeito que eu não entendo nada de quadros, né? E que um artista Uhum. provavelmente vai me achar uma burra de arte, né? Então, eu acho que é sempre um desafio, assim. E eu fico super feliz quando as pessoas falam que, né, meus conteúdos impactam muito, que são muito didáticos, porque esse é o objetivo, né? O objetivo é estar ali próximo e trazer a economia e os mercados para a vida real das pessoas. Muito bom. Eu acho muito Que- legal que você trouxe uma parte que fala bastante sobre você e que a gente debate muito aqui, que é o universo da educação, né? Quando você fala isso como professor, esse é o sentimento de ser professor. Você fica ali numa linha tênue entre dizer assim, meu Deus, como é que você não sabe isso? E, óbvio, a pessoa não sabe isso, por isso que eu tô aqui, né? Essa é a ferramenta. Aí eu queria que você é, é, falasse um pouquinho para a gente como é que você está encarando os movimentos educacionais, como é que você está encarando as transições entre uma formação mais tradicional, a exigência de uma universidade, né, e as formações lifelong learning ou ideias de cursos mais livres, né? O próprio mercado financeiro foi durante muitos anos, ainda é na mente de muitos brasileiros assim uma coisa distante, impossível, né, em termos de Uhum. investimento e etc. Como é que você enxerga a educação e quais são os caminhos que você, dentro da sua experiência, aponta como algo que é saudável para a gente buscar, para a gente posturar? Eu acho esse debate, assim, super importante, né? Eu gosto muito de educação, sempre esteve, né, permeando minha vida. Eu, inclusive, eu acho engraçado, porque quando as pessoas falam, essa é muito didática e tudo mais, eu acho que eu falo como eu entendo, né? Como eu gostaria que alguém me explicasse. E, Uhum. e eu quase saí da faculdade, eu lembro que a única época que eu pensei em sair da faculdade de RI, olha que loucura, eu não pensei em fazer economia. Eu pensei em fazer pedagogia. No segundo ano da Olha faculdade, eu só. falei, não. Eu dava aula particular, eu amava. E eu falava, não, o que eu gosto não é de estudar, eu gosto de ensinar. Então, né? E quase fiz. Eu lembro que eu só não fiz porque eu lembro que minha mãe falou pra mim, Raquel, termina. Porque você pode ser uma professora no futuro, mas se você terminar essa faculdade, você vai ter mais conteúdo do que se você fizer pedagogia, é quase uma psicologia, é um trabalho um pouco diferente. Eu falei, é verdade, tal. E aí, enfim, aí acabou que a vida me levou para outros cantos, mas voltei eu para educação, então eu acho isso muito legal. Duas coisas que eu pensei em fazer na vida, né? Pedagogia e teatro, e ser atriz. Então eu falei, nossa, eu vou vir para um lugar, a vida me levou para um lugar que está próximo de tudo. Mas eu acho que, a depender muito do que a gente quer fazer, eu sou super a favor de. Eu falo muito. Ontem eu estava até conversando sobre isso com alguns amigos, que eu acho que o Brasil, ele evoluiu para um momento que, assim, é super importante a educação, né? É muito importante dar acesso a todos para a educação básica e a educação superior também. Mas eu acho que a gente acaba colocando muito peso nisso, né? Eu acho que tem algumas carreiras que você não, nem algumas carreiras, acho que tem algumas pessoas que não são aquelas pessoas que se adaptam mais para a educação formal, eu acho que elas gostam de estudar de Uhum. outro jeito, querem aprender na prática. Eu acho que no Brasil você acaba não tendo muito espaço para isso. Se você é um profissional que não tem a educação universitária, o mercado ainda assim, desvaloriza, né? Uhum. Eu tenho uma amiga que tinha sido indicada para uma vaga super bacana, por uma pessoa que queria muito que ela fizesse aquele trabalho. E no fim, quando depois ela fazer o exame médico e ser contratada, ele falou, mas a pessoa da RH falou, não, mas se você não tem diploma universitário, você não pode. Ela, não, mas, né, por quê? E aí a pessoa ainda falou, mas pode ser qualquer diploma universitário. E aí você fala, poxa, mas então se eu tivesse feito, era uma vaga de marketing, né? Então se eu tivesse feito educação física, que não tem nada a ver com marketing, tudo bem. Ah, não, Uhum. daí tudo bem. Então eu acho que assim, a gente começa
começa a perder o sentido, né? Qual que é o sentido disso? Sim. E aí a pessoa busca uma educação formal só porque precisa ter aquilo. Mas eu acho que o Brasil ainda precisa evoluir muito para chegar no momento que, né, vai ser que o profissional que não tem educação formal universitária vai ser tão valorizado quanto aquele que tem. Eu acho que na área de economia é difícil eu imaginaria ser bastante difícil continuar, ter essa carreira, né, trabalhar com economia sem uma educação formal nesse sentido. Porque eu vejo que eu aprendi muito sozinha, né? Durante a faculdade de RI eu pegava, eu procurava, eu fuçava e tudo mais. Mas depois que eu fiz 2 mestrados, inclusive o meu segundo, que era para ter esse conhecimento quantitativo, mudou muito, né? Eu me tornei uma outra profissional. E eu vejo que hoje talvez, assim, talvez eu poderia ter aprendido de uma outra maneira com outras pessoas no YouTube, poderia ter aprendido com colegas, com amigos, poderia. Mas eu acho que isso foi muito bom para mim. Mas eu acho que depende muito da carreira. Eu vejo muitas carreiras no mercado, no mercado financeiro, por exemplo, a carreira de assessoria, a carreira de mesmo de Tecnologia também não precisa, né? Tem gente tecnologia, que é exato. autodidata, né? E faz sozinho o Tecnologia, aplicativo. mesmo, exato. Então, eu acho que assim, são a carreira de research, que é quando você faz a pesquisa, tanto de empresas quanto de economia, etc., ela costuma ser mais pesada em teoria. Então, é importante você ter essa teoria e tudo mais. Mas tem outras carreiras que não precisam, são muitas outras carreiras que não precisam, né? E que você pode, e que às vezes a faculdade até fica um pouco para trás. Eu vejo muito isso em tecnologia. Ou mesmo análise de dados, né? Economia mesmo. Se você. Tem muitos economistas que, poxa, hoje eu aprendo a mexer numa ferramenta ou outra, e eu sei que o que vai ser o diferencial em algum momento, para mim, não vai ser eu saber fazer o modelo, vai ser eu conseguir explicar. Porque eu não vou mais conseguir fazer, porque é uma tecnologia que vai evoluindo e pessoas que têm o skill para lidar com dados e tudo mais, e eu não tenho, elas vão me atropelar, né? Então, eu acho que essas pessoas, por exemplo, também, né, são autodidatas, aprendem muito mais rápido do que poderia evoluir os sílabos de uma universidade, né? E estão aí sendo super valorizadas no mercado. Então, eu acho que o Exato. Brasil ainda tem que evoluir muito nisso, em também valorizar essas pessoas que não têm a educação formal universitária, né? Apesar de eu acreditar muito na educação formal básica, eu acho que é super importante até por questões de sociabilidade, né, e tudo mais. Eu acho que tem uma questão social também, né? Os pais sempre querem que os filhos façam uma faculdade, né? Mesmo se não gostar, os pais sempre falam, se forma, não tem problema, isso vai ser um Termina, diploma, né? Mas qual o objetivo de um diploma se você não curte aquela atividade? Mas eu acho que a gente vai evoluir para esse ponto, mas ao mesmo tempo é muito importante, de fato, cursar uma faculdade boa, né? Porque tem algumas faculdades também que é mais você paga a mensalidade lá, né? O professor joga um conteúdo que nem sempre é muito bom assim e te dá o diploma no final do curso, exato, que você não aprendeu nada muito importante ou que você vai conseguir pôr na prática, né? Existem esses dois lados da moeda. Mas com ainda assim, certeza. investir numa boa qualificação é sempre um bom negócio, né? A gente sempre se torna uma pessoa diferente depois de passar por um curso, de aprender alguma coisa, ter uma imersão, Sim, né? Eu acho que a educação tem que ser sempre exatamente. valorizada. Não, com certeza. Bacana. Eu acho que assim, a gente ainda tem que evoluir muito para reconhecer que algumas faculdades estão ali só para, né, ganhar dinheiro da pessoa que tá ali envolvida, mas não efetivamente ensina. Mas infelizmente hoje, como o mercado ainda não evoluiu nesse sentido, se eu tivesse um filho de 18 anos, eu falaria faz faculdade, porque eu sei que se ele fosse daqui 3 anos procurar emprego, era grande chance dele não conseguir. Mas se eu tivesse um filho de 1 ano, talvez eu pensaria muito diferente daqui 18, né? Porque espero Aham, que o mercado tenha mudado em 18 anos de agora. com certeza. Phelps, suas considerações sobre isso. Queremos saber a sua opinião. Não, eu concordo muito. Eu concordo muito, mas o que eu queria pontuar, dialogar com vocês é como é que você enxerga hoje estando dentro de um grupo já muito reconhecido, já bastante consolidado na sua área, como Rico, como é que vocês contratam o que é um bom profissional para trabalhar com vocês? Como que você vê as pessoas que estão chegando? O que em geral vocês olham enquanto colegas de trabalho, enquanto envolvidos? E a minha pergunta também, pensando nos meus alunos, né? Porque agora é uma febre muito grande, em qualquer momento eles querem falar sobre cripto, sobre investimento, sobre qualquer assunto que acontece, eles querem dialogar, e aí eles vão, enfim.
o que é um profissional que está assim, que acaba conseguindo ser seu colega de trabalho e entrar ali com você e participar? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que depende muito do momento da carreira, né? Então, o que eu vejo, no meu caso, por exemplo, eu era uma pessoa que eu não tinha nenhuma experiência no mercado financeiro, né? O que eu tinha era uma outra parte do mercado de regulação e tudo mais. E lógico, eu ia falar de economia, as pessoas sabiam que eu sabia de economia, mas muito do que me falaram foi: a gente quer a sua energia aqui. Você, cara, eu falei: olha, eu aprendo qualquer coisa. É só ter alguém daí para me ajudar, né, para me indicar o que eu preciso aprender, que eu aprendo. Então eles falaram muito isso, gostamos muito da sua energia, do seu entusiasmo e tal, e de fato eu fui contratada. É, mas é claro que não por exemplo, nesse momento eu sei que para essa vaga, minha vaga inicial, os meus mestrados, na época eu tinha um só, estava acabando outro, eles nem foram tão valorizados, porque era uma posição que, assim, eu não precisava ter tanto conhecimento teórico. Era uma posição de Uhum, assessoria e também, né, dentro do comercial e a minha comunicação ia ser muito mais importante, né, para aquela vaga. Então, mas quando eu fui para a equipe de economia, foi outra coisa, porque daí, para esse trabalho, foi super importante eu estar terminando o outro mestrado, eu ter esse conhecimento técnico, porque eu precisaria desempenhar esse papel. Mas o que eu vejo das uhum. pessoas no começo de carreira, que eu acho que é até legal, né, dos alunos que vocês falam, a gente contratou, por exemplo, duas estagiárias. Até a Irene estava aí em algum momento, não sei se ela ainda está aí assistindo. É, e eu lembro que, enfim, a gente entrevistou bastante gente, todos muito qualificados. Eu lembro que quando a gente entrevistou, eu até comentei, né, com meus colegas, eu falei: gente, se eu fosse procurar emprego hoje, eu estaria desempregada, porque eu não era essa pessoa aí quando eu tinha 20 anos, né? Eu não era, eu fazia faculdade, dava aula particular e achava muito legal que eu ia bem na faculdade. Era isso, Uhum. meu currículo era esse, né? E eu achava que, né, era super suficiente. E foi, naquele momento, eu fiz um estágio, foi super bacana, tal, entrei num trabalho. E aí, eu acho que hoje os profissionais, assim, os jovens estão muito qualificados, o que é muito bacana. Isso aumenta a competição. Então, na nossa visão, o que que a gente precisou ver? A gente viu o básico, tipo, a gente precisava de uma pessoa com mais conhecimento quantitativo e uma pessoa com mais conhecimento qualitativo, assim, né? E aí a gente acabou contratando uma pessoa que faz curso de economia e uma engenharia. Mas a gente estava olhando, assim, a gente fez algumas perguntas de economia na entrevista, mas a gente não queria saber se a pessoa sabia a resposta. Era só se ela sabia dialogar, se ela tinha noção do que estava acontecendo na economia, que ela não era, né, que era uma pessoa Uhum. que falava: não sei, não gosto de economia, porque daí não ia funcionar também. É. Mas ninguém estava procurando ali a resposta certa, e o que mais chamou a atenção pra gente foi proatividade. Então, pessoas que se mostraram assim super proativas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu procurei aquilo, e mesmo que não tinha nada a ver com o mercado financeiro ou economia, né? Mente fuçada, né? Exato, exato, exato. Pessoas assim que estavam inquietas, né? Mentes inquietas, e que se mostraram muito afim de aprender, né? Eu acho que humildade é super importante e é uma coisa que na XP é muito importante, até é esquisito como grupo, né? Assim, no mercado financeiro não é um mercado muito conhecido pela humildade dos profissionais, mas mas é que justamente por isso a gente valoriza muito, porque é muito trabalho em equipe. Então, isso é outra coisa, né, que a gente valoriza muito. Então, tem pessoas que, de fato, não trabalham bem em equipe. E eu acho que não tem problema, cada um tem seu perfil, né? Existem carreiras que você não tem essa necessidade de trabalhar tanto em equipe que Uhum. outras pessoas se dão melhor, né? Que Até no mercado funciona. financeiro, Uhum. você vai para gestores que são menorzinhas, né? O seu trabalho ali é fazer tudo sozinho. E claro, você vai ter uma equipe, mas você não está trabalhando em cooperação, né? Uma empresa grande é super importante você saber trabalhar bem em equipe, você saber que o seu trabalho não é só aquele, não é só, isso não é meu trabalho, não vou fazer, né? Então, eu acho que o que a gente procurava muito era isso: proatividade, humildade, um conhecimento da área, com certeza. Então, também não dá para a pessoa falar assim, né? A gente perguntava: o que você está achando da economia hoje? A pessoa fala: não sei, não leio o jornal. E aí não funcionaria para essa vaga da nossa equipe.
Mas talvez funcionaria para uma outra vaga que não teria necessidade disso. Então, Aham. e eu acho que nas posições mais júnior, o que eu vejo, que eu daria de dica, assim, é para as pessoas terem paciência, porque eu vejo que como esses profissionais mais jovens são super qualificados, às vezes eu sinto eles um pouco impacientes no sentido de crescimento, né? Ah, mas eu já quero crescer, eu já quero ganhar muito, eu já quero ter uma equipe, eu já quero... Tem que respirar fundo e eu sempre falo, gente, olha a volta que eu dei para chegar aqui. Não precisa dar a volta que eu dei, não tem problema. Mas assim, tem que ter paciência, porque as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Eu acho que no mercado financeiro, principalmente, as pessoas costumam, né? Tem muita gente muito topo muito jovem, então, mas não é sempre. Então eu acho que essa ansiedade, ela aí não faz bem nem para o trabalho nem para a pessoa, né? Tem que viver Uhum. cada fase da maneira como ela é e chegar lá pronto para pôr a mão na massa, né? Legal. E Raquel, quais são as áreas, assim, as formações mais desejadas para trabalhar no mercado financeiro? É engenharia de produção também faz parte, administração, economia, são essas Olha, eu três? Ou acho que tem outra formação? Não tem muito eu disso. acho que depende muito da área que você tiver, assim, para ser bem sincera. É, essas que você falou, né? Por exemplo, engenharia, economia, são ótimas para as posições mais quantitativas. Então, por exemplo, Uhum. economia é ótimo para a área de análise de equities, né? De research no geral, que é a análise de empresas. Então, são duas faculdades que a gente vê muito, mas, por exemplo, hoje a gente tem um líder de equipe numa equipe de equities que ele é formado em é, como chama aqui? É de animais. Ai, meu Zoologia? Deus. Não, não é Zootecnia? zoologia. Zoologia? Zootecnia. 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 Ok. Exato. E ele Nossa! trabalhava. E por quê? Porque ele trabalhou muito no setor. E ele trabalhou no setor, ele trabalhou com água há muito tempo e tudo mais. E aí virou um especialista. E aí que faltava para ele? O conhecimento de toda a parte de quantitativa de análise de empresas. Ele aprendeu e ele é Uhum. excelente. Então, assim, tem aquelas carreiras que são mais diferentes, né? Mas o que a gente mais vê mesmo são economia, administração, engenharia, mas a gente não tende a recusar, pelo menos eu não vi, assim, por exemplo, para nossa nessa vaga de estagiário, a gente entrevistou todos os candidatos, assim, que a gente gostou, independente do curso que eles faziam. A gente entrevistou uma pessoa de RI, algumas de economia, uma de administração, uma de engenharia de petróleo, uma de, né, engenharia de produção. É, então, eu acho que, assim, se eu pudesse falar para uma pessoa jovem hoje, né? Eu não falaria muito escolha a sua faculdade com o que você quer trabalhar. Tipo, eu quero trabalhar no mercado financeiro, então eu vou fazer isso. Eu falaria isso tudo que você Uhum. gosta. Porque quando você faz o que você gosta, você acha, por exemplo, tem muita gente de marketing no grupo XP Inc, na Rico. O time de marketing da Uhum. Rico é enorme. E você tá dentro, você tem que entender de mercado, você tem que entender o que as pessoas querem. E são pessoas formadas em marketing, formadas tem muita gente de design. Então, assim, eu diria, estude o que você gosta, e aí você trilha a partir dali, né? Se dentro do que você gosta, onde que faz mais sentido. O mercado financeiro pode ser uma dessas opções, mas eu acho que as pessoas veem o mercado financeiro como tipo, tem uma caixinha. Não, você pode fazer muita coisa dentro do mercado financeiro. Uhum. Eu acho que tem uma coisa legal também de pensar, que é o que, por exemplo, estar extremamente empolgado como uma pessoa que é um investidor, né? Isso não necessariamente te leva à carreira, à profissão de Com trabalhar certeza. no mercado, Essa é né? Com boa, essa é boa. certeza. Acho que essa Nossa, com sacada que certeza. muitos alunos têm que ter. Às vezes eles estão muito empolgados, porque sim, tá muito legal, é muito bom, é muito importante a gente aprender a Falar jogar com o sobre mercado, é muito Bitcoin, importante. né? Sim, E isso é muito importante, mas não necessariamente você queira estar envolvida com produção de sim. serviços Não, nessa com área, certeza, né? gente. Com certeza. E eu acho que o inverso também. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que não entendia nada de mercado, eu não investia, tipo, eu investia, mas investia em coisas básicas, assim. Hoje continuo investindo em fundos, que é super o que eu indico aqui na Rico e tudo mais. Quer investir na sua ação também, a gente fala como é que é. Mas assim, eu acho que isso é essencial. Acho que você falou uma coisa perfeita, porque tem muita gente que é isso, você se empolga muito. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela trabalha com cinema hoje, né? Ela fez faculdade comigo de RI, e aí, né, não se encontrou profissionalmente em RI, e gostava muito, sempre gostou muito de cinema.
e ela foi trabalhar como crítica de filmes. E ela gosta do Legal. trabalho, mas ela fala assim, eu não sei se eu quero ficar muito tempo nisso, porque o que aconteceu? Isso era um hobby pra mim. Hoje se transformou, eu não consigo mais assistir filme, porque eu fico com bode. Aí ela falou assim, não transforme o seu hobby numa carreira. Então eu acho isso engraçado, assim, coitado, dando o exemplo dela, mas é porque eu também pensei muito em fazer teatro. E aí, por que que eu decidi não fazer? Porque eu via que as pessoas de teatro, no geral, elas gostavam, eram muito artísticas, gostavam muito de arte no geral. E eu não sou muito essa pessoa, né? E eu falava, eu gosto de atuar, é diferente, né? Então, talvez, e aí eu concluí que eu não seria a melhor atriz, porque aí eu ia estudar o teatro, estudar as técnicas, e aí pra mim a apresentação toda graça, Uhum, entendeu? Então, uhum. e fui me encontrar de novo fazendo vídeos, e aí eu percebi Agora que manda muito do que muito eu bem gostava No de. Reels, TikTok. Você não tá no É, TikTok ainda, né? Só no Reels. não, TikTok não é. Mas assim, é isso. Aí hoje eu vejo outras maneiras de eu expressar e eu percebi que aquilo que eu tinha não é que era uma vocação profissional, era, era um skill de comunicação, né? Então não precisava fazer teatro, né? Eu vejo pessoas que eu conheço da área de teatro e falo, nossa, ainda bem que eu não fiz, porque eu não tenho nada a ver com eles. Assim, eles são excelentes atores, não Aham. eu, né? Eles são pessoas completas da área de teatro, não eu. Então, eu acho que isso é super importante. As pessoas não têm que, eu gosto de ler sobre Bitcoin, investir em Bitcoin, eu vou ter que trabalhar no mercado financeiro. A vida, assim, o trabalho é muito diferente. Você não vai ficar comprando e vendendo Bitcoin. Tipo, não é esse o trabalho. Você vai ou ser um analista, né, de uma área específica, ou você vai vender um produto para o seu cliente, e pode ser que o seu cliente deteste o Bitcoin, você tem que vender outra coisa. Então, você pode trabalhar com crédito, você pode trabalhar com derivativos, e o seu trabalho no dia a dia vai ser muito diferente, né? Você pode trabalhar com relacionamento com outras gestoras, por exemplo. É, então, eu acho que não, eu acho que tem que fazer o que a gente é apaixonado, mas às vezes é difícil da gente encontrar, mas E distinguir, né? O que é paixão, o que é hobby, né? distinguir Também o é. que é hobby, exato. Então, acho que pra mim, assim, hoje eu faço o que eu sou apaixonada, assim, e eu sou muito apaixonada por economia per se. Então, por isso que trabalhei com política pública, hoje trabalho com isso, mas eu também gosto, e eu percebi nesse caminho que, por exemplo, tem uma parte que eu não gosto, né? De economia, que é o economista de mercado mesmo, que trabalha, por exemplo, numa gestora, que fica lá só fazendo os modelos para que isso seja um trade depois e tal. E muitos economistas amam, acham isso o mais legal. Eu não gosto. Tipo, concluí que eu não Uhum. gosto. Eu tive que ser muito honesta comigo mesma e com o meu chefe para falar, cara, talvez eu não esteja lá ainda porque eu não gosto. E prefiro fazer uma coisa que eu goste mais, que eu acho que vai ser melhor. Esse E é autoconhecimento isso. é necessário demais, né? Esse autoconhecimento dentro É, dos seus processos. Isso é tipo, é demais. claro que nem tudo que você faz você tem que queimar. Óbvio que nem todas as partes do seu Uhum. trabalho você tem que queimar, porque senão não é trabalho, é hobby. Mas eu acho que é isso, assim, isso eu passei muito recentemente. Como eu estava na equipe de economia, eu falei, nossa, finalmente eu estou respeitada, eu sou uma economista de mercado, eu faço projeção, eu envio minhas projeções, as pessoas me perguntam quanto vai estar a dívida. E aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, putz, mas eu acho que não gosto de fazer isso. E, e eu percebi que, poxa, eu tinha que lidar com esse meu demônio para eu saber que eu conseguia fazer, porque eu tinha essa pulga atrás da orelha de não é que eu não gosto, é porque eu não sei. Vi que eu consigo, o que foi super importante, aprendi demais. Mas eu vi que continuar naquilo muito tempo não ia me satisfazer assim. E eu não ia ser boa o Uhum. suficiente porque um dos motivos é porque eu não amo isso, essa parte da economia. Então eu gosto muito mais de trazer a economia para a vida real e de falar de temas de uma maneira simples e de falar de dólar. E é engraçado que se vocês lerem meus textos, vocês não vão achar que eu sou uma pessoa que não gosta de fazer mudança, porque eu estou sempre falando de juro neutro e não sei o que lá. Mas uma coisa eu gosto muito de usar isso como ferramenta, mas fazer isso, daí já é diferente. Muito legal. E Raquel, só a última dica aqui, a nossa última perguntinha. Existe, se você acha um perfil exato ou um tipo de comportamento interessante para quem deseja trabalhar no mercado financeiro? Você daria algum conselho, alguma dica, um tipo de habilidade que é importante começar a desenvolver para desenvolver bem a carreira no mercado financeiro? Olha, eu acho que resiliência é um mercado onde se trabalha muito, né? Não dá pra florear.
Assim, a gente trabalha muito, porque é muito dinâmico, muita coisa acontece, você pode ter um dia planejado inteiro, e aí chega no meio chega às 10 da manhã, tem um ataque terrorista nos Estados Unidos. Aí você fala, bom, mudou tudo que eu ia fazer. Então, assim, Uhum. e você ainda tem que fazer todas aquelas outras coisas que você tinha que fazer. Então, assim, eu acho que é difícil treinar resiliência, mas eu acho que, e também não é uma coisa que eu acho que é legal, essa cultura de trabalhar demais e de madrugada e tal. Não, Uhum. dificilmente eu trabalho de madrugada, mas eu trabalho em média 12, 14 horas por dia, assim. Então, e tem gente, e eu acho que tá tudo bem, a gente tem que se entender, e tem momentos na vida que a gente não quer trabalhar tudo isso, que a gente quer se dedicar a uma outra parte da nossa vida, Uhum. né? E tudo bem. É, então, eu acho que isso, e resiliência é super importante, né? Humildade, que no mercado financeiro eu acho que se você tem essa humildade, e essa humildade de dizer que você não sabe, e se propor a aprender, você já vai ter um diferencial, porque muita gente no mercado não tem essa humildade. Então, Uhum. isso já vai ser super importante. Então, você não chegar falando que você sabe de tudo, porque, cara, tem muita coisa. Não é só porque você treina Bitcoin que você sabe tudo. Então, eu acho que ter E essa aí der humildade vai ser errado, um como é que diferencial, você com fica, né, certeza. Raquel? Se você for Eu acho muito que, assim, arrogante e falar super é legal. isso, não tá no seu controle, né? Exato. E o mercado financeiro é um espaço que, assim, tem muita gente que quer trabalhar, tem muito profissional, e é duro. Então, é assim, se você está num lugar, e aí eu falo pelo grupo XP, se você está num lugar que você não compartilha cultura, ou que você fez uma coisa, né, que você não fez um bom trabalho e tal, ninguém vai pensar muito duas vezes em te mandar embora. Então, eu acho que assim, eu diria humildade, resiliência, certamente, e vontade de aprender. E aprender e estudar, assim, porque você vai continuar estudando. Tipo, é uma carreira que você vai ter que continuar estudando. Sempre. Então é isso. Tem que estar sempre buscando conhecimento, antenado com o mundo, né? Você não pode descansar, perder um final de semana. Que a Exato. gente já viu o Se você é Talibã uma lá pessoa no tipo, Afeganistão. exato, eu gosto de ficar o dia inteiro trabalhando numa coisa sem nem olhar o que tá acontecendo e tal. Cara, excelente, mas não faz sentido você ter trabalhar no mercado financeiro. Você pode desligar um minuto, né? É, tem que estar sempre ali. Então, isso é uma coisa que me afastou da academia, por exemplo, porque eu sou uma pessoa que eu preciso estar ali para eu estar motivada. E na academia eu falei, cara, eu não vou aguentar ficar 4 anos estudando, pesquisando sobre o mesmo tema para fazer um doutorado, não vai dar. Um ano foi o Uhum. máximo que eu consegui tipo, surtando, né? Foi quando eu fiz o primeiro mestrado, só estudei. Então, eu acho que a gente tem que saber reconhecer esse tipo de característica nossa. Tipo, você é uma pessoa que você gosta disso, dessa energia, isso te dá mais energia ou isso te deixa bravo, né? Então, eu acho que é entender isso um pouco de nós mesmos. Ai, demais. Phelps, quer perguntar alguma Não, coisa eu para queria que você encerrar? dissesse para as pessoas que estão nos assistindo, para os nossos alunos, para as pessoas que nos acompanham, para você fortalecer mesmo o desejo deles de construir uma carreira, de buscar um conhecimento, de buscar uma universidade, se existe algum tipo de dica, de conselho, de prosa que você falaria para eles na hora de tomar uma decisão Uhum. para escolher a profissão ou a Cara, eu formação. vou falar uma coisa que minha mãe me falou que eu levo pra vida. Uma delas, né? Que faculdade não é profissão. Então, cara, a gente tem 18 anos, 17 anos, 16 às vezes. Escolha uma coisa que você goste hoje, que te faça bem. E, cara, se não for aquilo, tudo bem. Você faz outra, ou você envereda para outro lado de uma carreira, né? Sempre se dá um jeito. Então, eu acho que isso é muito importante dizer. Faculdade não é profissão, porque às vezes eu pensava muito nisso quando eu tinha 17 anos, né? Algumas são Aham. medicina, né? Algumas são mais que outras, né? Mas assim, nada impede você fazer medicina e não gostar e ir embora. É, não Mas gostar, parar, claro. exato. É que, né, tem muitas que você pode terminar e falar, porra, legal, levei esse conhecimento para sempre. Então, uma das profissionais que eu mais admiro, ela tem um grupo de teatro maravilhosa. Ela é psicóloga. E hoje ela tem uma empresa Ó, de teatro. Ela é atriz e tem uma empresa de educação em teatro. Então, assim, né? E psicóloga, e isso faz dela uma excelente profissional. Então, Uhum. eu diria isso.
Muito bom. Muito obrigada, Raquel, pelo seu tempo, por compartilhar com a gente a sua experiência, a sua trajetória, que foi super interessante. Desejo muito sucesso, eu te acompanho, adoro seus conteúdos, acho muito legal Ai, o que que você bom. fala. Eu não manjo muito de economia, mas eu acho muito legal a sua comunicação e eu adoro aprender com você. Obrigada, viu? Que bom. Concordo, concordo. Raquel, Obrigada, obrigado gente. por compartilhar com a gente do seu tempo, do seu conteúdo, das suas experiências e que você continue crescendo cada vez mais e que a gente se fortaleça nessas redes que a gente consegue, conexões que a gente consegue criando por aí. Obrigado mesmo. Com certeza. Gente, obrigada. Adorei o papo, excelentes perguntas e espero ter ajudado o pessoal aí nessa fase difícil. Obrigado. Obrigada. Vai Um dar tudo beijo, certo. então, gente. Beijo, Vai. gente. Até, tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.